Nessa videoaula vamos aprender a fazer essa botinha, que é o modelo da pantufa unissex, com fechamento na parte de trás. A aplicação de fio de seda, que serve como um charminho aqui na frente, mas também para ajustar no calcanhar do pé. Para esse modelo a gente vai usar a sola de borracha sem furo, pelúcia, fio de seda, pérolas, entremeio de strass, agulha, isqueiro, a linha, a cola, a tesoura, alfinete e o molde de MDF. Bora aprender? Para começar esse modelinho, a gente vai utilizar o solado de borracha sem furo e vamos passar a cola da Brascoplast. Essa cola aqui a gente tem duas opções, que é a amarela e a verde. A diferença delas é simplesmente que a amarela ela não tem tolueno, então ela vem com menos cheirinho do que a verde, mas os dois faz o mesmo efeito. Então a gente vai passar assim bem uniforme, até cobrir o solado inteiro. Agora a gente vai colar, deixando uns 2 centímetros mais ou menos de cada lado, para depois cobrir ela. Desse jeito aqui. Agora a gente vai recortar para fazer a segunda parte da colagem. Vamos pegar a cola novamente e vamos passar no contorno inteiro. Depois que a gente terminar de passar aqui, vamos esperar um pouquinho para colar na lateral, tá? Então vamos deixar separadinho aqui. E vamos para a segunda parte, que vamos fazer essa parte aqui de cima da nossa pantufa. Então, aqui a gente vai pegar a pelúcia novamente e vamos utilizar o nosso molde de MDF. Eu vou dobrar. E vou colocar assim. Aqui tá na borda certinho, né? E agora eu vou recortar. Então, aqui a gente recortou nosso molde. E a gente vai voltar na parte do solado para fazer a colagem. A gente deixa sempre descansando um pouquinho para que depois, na hora de colar, ele segure com mais facilidade, ó. Então, vamos colar tudo em volta e depois a gente recorta. Vamos recortar o excesso aqui. Sempre coloca a tesoura encostada no solado para poder cortar de uma maneira que o acabamento fica certinho. Então, desse jeito aqui, a parte do solado ficou pronto. Lembrando que essas borrachas aqui, elas já vêm sem furo, né? Foi desenvolvido já para fazer esse tipo de trabalho, então ela não tem furinho. Agora a gente vai costurar a parte de cima do nosso chinelo.
Para isso, a gente vai utilizar aqui uns alfinetes para facilitar. Vamos dobrar ela ao meio. Esse é o meio certinho da nossa pelúcia. Vamos ver também aqui o meio da borracha do solado. Posiciona e vai prendendo com o alfinete. Desse jeito. Agora eu vou pegar aqui e vou colocando até chegar na ponta. Aqui a gente vai costurar, para isso a gente vai usar a agulha e a linha 30. Vou trabalhar aqui com linha dupla, tá? Vou fazer o furinho, o nozinho aqui nas pontas. E corta o excesso. Essa costura aqui a gente faz em duas partes, né? Do meio para um lado e depois para o outro lado, tá? Então, a gente vai começar aqui. Vou pegar primeiro a pelúcia, para o nozinho ficar escondido ali. E eu vou começar a costurar em forma circular. Eu vou pegar um pouco da borracha e puxa. Ela fica desse jeito. Eu vou repetir esse processo até chegar nessa outra ponta. Aqui eu cheguei no final, eu vou fazer 3 pontinhos voltado novamente para trás. Vou recortar minha linha, deixando sobrar um pouquinho. E aí eu vou fazer um nó amarrando uma linha na outra. Umas 3, 4 vezes. E aí a gente corta. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado, do meio, até chegar aqui no final. Então, a primeira parte está pronto. Agora, a gente vai fazer uma modificação nesse modelinho, que é a pantufa unissex, mas vamos fazer ele como se fosse uma botinha, fechada aqui atrás, ó. Então, vamos fazer agora essa terceira parte da nossa peça. Então, para fazer essa parte daqui de trás, para ficar fechadinho, a gente vai fazer um retângulo de 20 centímetros de altura. Então, vamos medir aqui com a ajuda de uma régua ou uma fita métrica, uma caneta. Colocamos aqui, vamos fazer umas marquinhas aqui, ó. Eu vou fazer a marcação aqui, mas depois o comprimento do nosso retângulo a gente vai definir quando a gente medir aqui, na parte do nosso chinelo. Então, aqui eu vou recortar ela. Aqui eu cortei, né? Ele tem os 20 centímetros desse canto para esse canto aqui. Então, agora a gente vai definir o tamanho desse lado, mas a gente vai utilizar a parte que a gente precisa cobrir. Então, vamos dobrar ele ao meio, assim. Eu vou colocar essa ponta aqui pela borda aqui da parte de cima do meu chinelo e eu vou colocar um alfinete. Depois eu vou virar aqui, vou colocar um alfinete também.
E vou chegar aqui na outra borda e vou colocar um alfinete também. Por que que a gente faz isso, ó? Pra gente ver aqui o tanto que vamos precisar para fazer a parte de trás da nossa botinha aqui, ó. Isso daqui vai variar, por exemplo, de um chinelo 37, 38 para um 39, 40 ou um 33, 34. Sempre vai utilizar 20 centímetros na largura, mais o comprimento que vai depender do tamanho do chinelo que você for fazer. Então, aqui a gente vai fazer uma dobra e vamos cortar. Então, aqui fica a bordinha por essa e essa bordinha nessa lateral aqui. Depois que a gente fizer isso, vamos usar a régua novamente. Por quê que a gente precisa modificar esse retângulo? Para ele ter uma altura maior aqui e um pouquinho mais baixo nessa parte daqui, ter um encaixe melhor no pé. Vamos endireitar bem aqui a pontinha. Então, essa daqui ficou 20 centímetros aqui. E aqui ele tem 27 centímetros. Então, agora a gente vai pegar e fazer a nossa marcação. Se você não tiver uma régua na sua casa ou não tiver uma fita métrica, você pode utilizar ela dobrando assim. Acha o meio certinho. Assim. E faz uma marcação com a caneta. Aqui. E faz uma marcação aqui também. Então, aqui nós temos o meio da nossa peça. Para ela ficar com 20 centímetros aqui e um pouquinho menor aqui, a gente vai tirar 3 centímetros de cada lado. Então, aqui vamos usar a régua. Coloca aqui e mede da borda 3 centímetros. Mesma coisa aqui, ó. Da bordinha, 3 centímetros. Mesma coisa desse lado. A gente faz isso nas 4 pontas, faz uma marcação de 3 centímetros. Depois a gente vai pegar e juntar o meio com essa marcação que a gente fez de 3 centímetros. Depois que a gente fez essa marcação aqui do meio e os 3 centímetros a menos de cada lado, vamos retirar todo esse excedente aqui. Aqui a gente recortou, né? Achamos o meio, aqui tem os 20 centímetros, tiramos 3 centímetros aqui das pontas para dar esse formato. E agora a gente já vai colocar o nosso fiozinho de seda aqui dentro, que depois ele dá um ajuste, né, na hora de você colocar no pé. Então, eu pego a agulha, que temos também disponível no site, super prático para passar o fio de seda. E eu vou pegar e fazer o seguinte, vou colocar aqui, erguer isso daqui, aqui é a reta do meu meio, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, deixando mais ou menos um dedo aqui. Eu vou puxar. Então, uma ponta do meu fio já ficou aqui pra baixo, ó, certo? Eu vou pegar a outra, um dedinho aqui. E eu vou descer novamente na pelúcia.
Então, meus fios, eles estão aqui pra dentro, ó. Certo? Isso aqui é somente pra deixar ele fixado aqui na pelúcia, tá, gente? Por enquanto. Então, ele vai ficar esse detalhinho aqui, ó, por fora. Agora, a gente vai costurar ela aqui. Então, o meu meio tá aqui, dobro ele assim, certinho. E eu vou pegar e colocar esse meio bem no meio aqui também do solado. E vou fixar ele com um alfinete. Ó, esse fiozinho aqui, ele tem que ficar por fora do meu chinelo, tá? Na hora de vocês forem costurar, vocês têm que prestar atenção nisso daqui, ó. Então, eu vou deixar aqui pra você ficar com certeza que o teu fiozinho tá pra fora. Então, agora eu vou pegar e ir colocando os alfinetes até chegar aqui no final. Então, aqui, as duas pontas do fio, elas ficam aqui, ó, na abertura da lateral, da peça que a gente colocou aqui por trás. Eu vou colocar ele aqui somente para ele não escapar. O que a gente vai fazer agora? Vamos costurar com a linha 30 duplo. Fizemos um nozinho aqui nas duas pontas, corta o excedente e agora a gente vai pegar e costurar. Desse meio que a gente achou aqui, até aqui e depois novamente daqui pra cá. Então, pra começar, eu vou pegar a minha agulha, enfia na pelúcia. E eu vou pegar agora um pouquinho da borracha e a pelúcia novamente. Então, eu tô costurando assim em forma circular. Pego um pouco da borracha, saio na pelúcia e puxo. Aqui eu costurei, né? Praticamente até o final aqui. Tem uma pequena sobra, isso daí é normal acontecer. Porque não pode cortar. Na hora que a gente corta e começa a costurar, ela dá uma subidinha aqui. Então, aqui a gente vai pegar e cortar somente o excedente mesmo, tá? O que eu vou fazer? Pra não cortar o meu fio que tava aqui em cima, eu vou trazer ele aqui pra baixo, ó. E agora eu vou cortar só um pouquinho aqui, ó. E agora eu vou subir novamente o meu fio e vou terminar de costurar aqui. Aqui eu terminei de fazer a parte do solado. Agora eu vou juntar essa parte com a parte de cima aqui do meu chinelo. Para isso eu vou continuar costurando em forma circular. Eu vou pegar um pouco da pelúcia dessa parte com a outra que tá solta aqui. Então, eu vou costurando assim, ó, um pouquinho das duas partes. Aqui eu terminei de costurar, eu vou cortar o meu fio, amarrar um fio no outro. E cortar o excedente. Ó, esse fio aqui, vocês podem reparar que ele anda aqui dentro, ó.
Então, na hora de vocês costurarem aqui, vocês não vão até o finalzinho, ó, para que esse daqui ele continue em movimento, ó. Que eu consiga puxar ele depois para fazer a função para o que a gente aplicou nesse chinelo, tá? Então, agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz desse lado da costura, eu vou repetir aqui até chegar no final. Aqui eu finalizei os dois lados, ó, costurei aqui, né, do meio até aqui, depois do meio pra cá também. O excedente a gente que ficou aqui, a gente retirou e fez a costura aqui na lateral. O nosso fio, ele ficou aqui, ó, ele tá móvel aqui dentro. Então, o que que a gente vai fazer agora? Passamos na agulha, né, que é uma agulha mais grossa que a gente tem pra passar o fio de seda. O que que a gente vai fazer agora? O meio que tá aqui, ó, vamos deixar mais ou menos um dedo aqui. Se vocês quiserem colocar um alfinete ou alguma coisa do tipo para marcar, pode colocar. Mas aqui eu só vou segurar, ó, o meio, eu vou passar o meu fio aqui na pelúcia. Ó, essa parte daqui, ele tá dobrado, né? Ó, tem duas partes. Então, eu vou passar entre as duas partes. Pegar aqui, passar bem aqui, ó, pra ficar o mais escondido possível. Aí, você separa as duas partes da pelúcia. Assim, você vai sentindo ela aqui. Ó. Posso até pôr aqui minha agulha e ver mais ou menos se ele tá no espaço que eu quero aqui, ó. Ele ficou muito pra frente, então é só você voltar um pouquinho aqui com a agulha e puxar novamente, ó. Se você quiser usar uma régua aqui pra ter uma noção, eu deixei aqui, ó, com 2 centímetros a partir da borda, coloca aqui os 2 centímetros. E aí, você vem com a tua agulha, ó. Saiu aqui, eu vou puxar. Você pode usar um alicatinho, porque como o fio é um pouquinho mais grosso, ó, só puxar com a mão às vezes não sai. Então, eu peguei, tirei aqui, agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, ó, eu vou fazer o outro lado. Também, ó, subir o meu fio bem pertinho. Eu vou retirar aqui a minha agulha. Eu vou fazer o acabamento, né, desse detalhe aqui da pérola e o entremeio de strass, que fez toda a diferença no acabamento. Então, eu vou colocar uma perolinha primeiro. A perolinha que a gente tá usando aqui é a número 10 e o entremeio é a número 8. Aqui, pra facilitar pra colocar na perolinha, você pode passar o isqueiro assim na ponta do fio, que aí ela fica mais firminha. Então, aqui eu vou colocar, ó, uma pérola, um entremeio e uma pérola. Certo? Eu vou tirar essa daqui, o lacinho que a gente fez, pra vocês verem o tanto de fio que tem que ficar sobrando, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele um pouquinho aqui mais pra frente, vou fazer um nozinho aqui só pra ele não escapar. Aí, eu vou, ó, aqui tá exatamente do tamanho, ó, eu não puxei o fio, não faça isso, que senão vai dar diferença aqui no final, tá? Então, aqui tá no tamanho normal, o fio simplesmente tá passado aqui dentro, mas a gente não puxou. Eu vou colocar aqui, no final do meu chinelo, eu vou fazer um nó. Aqui, então, eu vou pegar, ir ajustando para o meu nozinho ficar aqui, ó. Novamente, na outra parte, eu faço a mesma coisa. Puxo. Agora, eu vou subir
as perolinhas que eu coloquei, o entremeio, e eu vou fazer um nó aqui na frente para ele não descer mais. Seguro. E ajusto. Faço a mesma coisa do outro lado. E fica desse jeito aqui. Agora eu vou cortar o excedente, deixando mais ou menos, ó. Você pode até medir o primeiro, ó. Tem uns 2 centímetros de fiozinho sobrando. Então, pra ficar tudo igualzinho, a gente pega, mede e corta. A gente faz a mesma coisa do outro lado. Corta. E sempre é bom dar uma queimadinha na ponta para esse fio não desfiar. Depois que a gente fez isso, vamos fazer um lacinho aqui, bonitinho. Olha que charme que fica. Qual que é a função desse fio que a gente passou aqui? Na hora que você colocar no pé, você dá uma puxadinha, então ele se ajeita melhor, né? É o pé, não tem perigo de sair, ó. Aí fica mais preso aqui na parte do tornozelo. Olha aqui, gente, que delicadeza, ó. Super charmoso, ó. Um detalhe que fez toda a diferença. Você gostou? Ó. Linda, né? Então, se você gostou, curte, se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Até mais!